Olá, 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 galera, olá, olá, galera. Bom dia, turminha. Bom dia, CCE. Bom dia, Imaculada Conceição de Serra Talhada. Bom dia, oficina de redação. Bom dia, todo mundo. Bom dia, pessoal. Turma, dando continuidade, né, à nossa aula. A gente não pode parar, turma, é cansativo. A gente começa uma coisa, termina, grava de novo, é menino chorando, é um desespero, mas a gente não vai desistir, tá? E não quero também que vocês se desesperem quanto a nenhum processo seletivo, sobretudo o Enem e o seriado, tá? Então a gente vai devagar, vamos no nosso ritmo, no nível de vocês, na velocidade de vocês, mas espero de verdade que sem muita ansiedade, tá? Já está muito difícil para a gente deixar mais difícil, trazendo mais ansiedade, desespero e preocupação. Vamos apenas trabalhar, tá? Visando ao trabalho, a aula de hoje se destina a entender um pouco mais sobre alguns poetas que eu digo, que eu os chamo de poetas esquecidos. Esses poetas esquecidos, o aprendizado sobre eles tende como objetivo, como finalidade, ampliar o nosso repertório sociocultural, visando, evidentemente, a nossa redação dissertativa argumentativa no Enem, sobretudo a competência 2, eu preciso cumprir essa competência 2 com excelentismo, com excelência, e a competência 3 na redação do Enem. Então, a aula de hoje tem primeiro esta finalidade, F1, mas tem também uma outra finalidade, F2, que é atingir meus alunos de Serra Talhada que vão estudar e que estão estudando para o processo de seriado criado pela UPE. A aula de hoje foca exclusivamente não no seriado 3, nem no seriado 1. O foco dessa aula é o meu seriado 2. E esse seriado, o conteúdo programático desse seriado, o conteúdo programático, ele é bastante extenso, sobretudo em língua portuguesa. Mas a aula de hoje, ela tem como alvo estudar um pouquinho de literatura. Você que está no segundo ano, você que não gosta de literatura, você que acha que não é importante, turma, vamos estudar, a gente não pode parar, a vida continua. Tá difícil? Muito difícil, mas a vida continua. Então vamos continuar, né? Estudando. Dentro de literatura, nós temos uma missão que é ensinar, como primeira escola, primeiro movimento, o movimento romântico, o romantismo. Depois, ensinaremos o realismo. Depois, o naturalismo. Depois, o parnasianismo. Por fim, o simbolismo. Simbolismo. No segundo ano, temos como objetivo, no ano letivo, ensinar 5 escolas literárias. Mas a escola de hoje, a escola da aula de hoje, é a primeira delas. A aula de hoje se refere ao movimento romântico, o romantismo. O romantismo nasce na Europa no final do século XVIII e chega ao Brasil em 1836
chega ao Brasil em 1836. É bem polêmico sobre isso, mas um dia eu falo sobre essa polêmica. Mas chega oficialmente em 1836. Se referir a romantismo não significa necessariamente falar em literatura. Existe romantismo na música, e aí eu não falo de Roberto Carlos, eu me refiro a Beethoven. Existe o romantismo na pintura, e aí eu me refiro a Delacroix. Existe romantismo na escultura, na arquitetura. A arquitetura gótica é um pouco romântica, por exemplo. Mas o foco de hoje é o nosso romantismo literário. Literatura. E nós sabemos que o romantismo literário no Brasil assumiu basicamente duas direções. Nós vamos encontrar um romantismo romântico na poesia, mas encontraremos também o romantismo no Brasil na prosa. O grande nome da prosa romântica é José de Alencar. Com certeza, José de Alencar é talvez o maior nome da prosa romântica no Brasil, né? Como vocês sabem, na poesia, o romantismo na poesia, o grande nome depende muito da geração. Depende muito da geração, uma vez que existem 3 gerações, mas o nome mais importante de cada uma geração é com certeza, na primeira geração, primeiro G, com certeza Gonçalves Dias. Gonçalves Dias. Na segunda geração, segunda G, com certeza é Álvares de Azevedo. E na terceira geração, também com certeza, é nosso amigo Castro Alves. Mas a pergunta que eu faço: existe poesia além de Gonçalves Dias? Existe poesia além de Álvares de Azevedo? Além de Castro Alves? Existe poesia? Claro que sim. A segunda geração romântica no Brasil tem uma grande estrela. A grande estrela da segunda geração romântica é com certeza o poeta da morte, o poeta Álvares de Azevedo. Esse é unânime considerado o maior poeta romântico da segunda geração no território brasileiro. Mas existe um grupo de poetas, e aí minha aula tem como foco, a aula de hoje tem como foco estudar esses poetas. Eu chamo esse grupo de poetas como a tríade esquecida. A tríade esquecida. Poetas que pertencem à segunda geração, poetas que não têm a notoriedade de Álvares de Azevedo, mas poetas que precisam ser estudados, analisados e compreendidos. Quem são esses poetas da segunda geração? Segunda geração essa que tem outras denominações, né? Segunda geração, também chamada de geração ultrarromântica.
geração conhecida como geração do mal do século, referência à tuberculose. Geração byroniana, em referência byroniana, em referência a Lord Byron, poeta da segunda geração romântica na Inglaterra, tá? Ok? Mas quem são esses poetas esquecidos? Qual a sua importância? Qual a sua relevância? Turma, o meu ponto de vista sobre estudo é muito básico, sabe? Muito simples. Eu sempre acredito que quanto mais aprendermos, quanto mais estudarmos, sobre tudo, sobre todos, mais velocidade imprimimos em nossa caminhada. Então, estudar Alves de Azevedo é importante, mas não tem sentido estudar orgânica, química orgânica. Não tem sentido estudar todos as funções orgânicas e não estudar a função da acetona. Não tem sentido estudar tudo e não estudar o álcool. Não tem sentido. Se você quer ser diferente, e convenhamos, né, o resultado positivo sempre vem muito mais rápido quando você entende que o acúmulo de informação que temos diminui nosso trajeto. Então não estou aqui para falar em Alves de Azevedo. Inclusive já até falei sobre Alves de Azevedo. Eu estou aqui para falar em poetas que normalmente são esquecidos. Quantas vezes você estudou, valorizou ou anotou alguma informação sobre Junqueira Freire? O que você sabe sobre Junqueira Freire? O que é que você sabe sobre Casimiro de Abreu? O que é que você sabe sobre Casimiro de Abreu? E Facundes Varela? É sobre esses três poetas da segunda geração a aula de hoje. E eu quero começar com um poeta baiano. Tchau, tchau, folhinha. Depois eu tiro foto. Hoje eu quero começar com um poeta baiano, quero começar com um poeta baiano. Esse poeta baiano, dessa tríade, é o único nordestino, é o nosso colega, é o nosso amigo Junqueira. Luiz Junqueira Freire. Acredito que dos três poetas, Junqueira Freire, Junqueira Freire seja, sem dúvida, o mais esquecido de todos os poetas. Junqueira Freire nasceu na Bahia no ano de 1832. O Brasil, nessa época, vivia uma recém-independência e estava vivendo um momento onde o imperador Dom Pedro I já havia voltado para a Europa e a gente estava vivendo em 1832 um período de 10 anos chamado período regencial, né? Ele nasce em 1832. Nasceu em 32 na cidade de
Salvador. Nasceu na cidade de Salvador e pouco tempo depois, Junqueira Freire resolve aderir a um movimento religioso. Junqueira Freire resolve frequentar, estudar no mosteiro de São Bento. Mosteiro de São Bento. Eu estou falando do ano de 1850. Gosto muito de data, como vocês sabem. Esse ano, por exemplo, é o ano da Lei Eusébio de Queiroz. Foi proibido nesse ano o tráfico negreiro, Brasil, África. E no mesmo ano, 1850, Junqueira Freire, ele entra para o mosteiro de São Bento. Nesse ano, ele estuda para ser monge beneditino. Monge beneditino. Durante o tempo que Junqueira Freire ficou no mosteiro, ele não escreveu nada, apenas produziu, mas não houve publicação. Então ele escreveu muito, mas não publicou, entenderam? Ele escreve bastante durante 3 anos, ele passa 3 anos no mosteiro, fica até 1853, analisa vários poetas, estuda vários poetas, escreve muito, mas não publica nada. O poeta baiano Junqueira Freire, ele só vai começar a escrever 2 anos após a saída. Ele só começa a escrever em 1855. Detalhe que 1855 é o ano também de sua morte. Ele morre em 1855 e logo após a sua morte é publicado uma obra póstuma, ou seja, a obra foi publicada após o falecimento de Junqueira Freire, publicado meses depois. Essa obra foi publicada meses depois da morte, foi publicada também em 1855. Então veja, 1855 não é apenas a data da morte de Junqueira, mas é a data da publicação de sua obra-prima. O que muitos criticam, porque toda obra tem uma certa crítica, muitos críticos analisam essa obra de Junqueira Freire como uma obra autobiográfica. Uma obra autobiográfica, né? O nome dessa obra, pouco conhecida por estudantes do ensino médio no Brasil, é chamado Inspirações
Inspirações do claustro. Essa é o nome da obra principal de Junqueira Freire, Inspirações no Claustro. Nessa poesia, nesse poema, nesse livro de poesia, ele escreve vários poemas, mas eu quero destacar 2, porque são muito importantes para o PE. O primeiro poema, muito importante, dentro da obra Inspirações do Claustro, é um poema chamado A um Moçoilo. E o segundo poema apenas tem o título de Louco. Pronto. Esses são os títulos de 2 poemas de Junqueira Freire. Esse primeiro poema, A um Moçoilo, trata-se de um eu lírico. Trata-se de um eu lírico masculino. Um eu lírico masculino que se rende e que se apaixona por um jovem e se é um jovem, não é uma jovem, também é do sexo masculino. Então podemos dizer que o eu lírico apresentado no poema A um Moçoilo tem uma relação homoafetiva, não uma relação realista, objetiva, mas pelo menos uma relação idealizada, uma relação romântica, idealizada, com um jovem também do sexo masculino. Ou seja, podemos sim afirmar que o eu lírico no poema Um Moçoilo nutre sentimentos homossexuais para esse jovem. Veja só, isso é complicado falar sobre isso. Eu não estou afirmando que Junqueira Freire era homossexual. Eu estou dizendo que um dos seus poemas autobiográficos, A um Moçoilo, o eu lírico criado por ele, o eu lírico criado por Junqueira, sente atrações por um jovem rapaz de Salvador. Isso não significa dizer que Junqueira Freire é homossexual, mas o eu lírico sim. Então existe uma lenda, existe um mito que Junqueira Freire é homossexual em função desse poema, como se ele apenas fosse o mais importante poema de Junqueira Freire em Inspirações de um Claustro. Existe um segundo poema, esse até mais importante do que aquele, onde o eu lírico agora trava um embate, trava uma guerra. O eu lírico trava uma guerra entre o corpo versus a alma. O corpo é a metáfora no poema de prisão. E alma aqui é análoga à liberdade.
Então, nesse poema, claramente, o louco, ele defende que o pensamento do louco, o pensamento das pessoas deficientes, tem muito mais liberdade do que o pensamento de uma pessoa saudável, entre aspas. Tá? Então, esse foi um pouquinho de Junqueira Freire, soteropolitano, religioso, mas abandona o Mosteiro de São Bento 3 anos depois. Morre em 55, mesmo ano que publica, mas ele não publica, mas a família publica, uma obra póstuma chamada Inspirações do Claustro, que é uma obra autobiográfica e que tem 2 poemas muito importantes para quem vai fazer o seriado. Esse foi o primeiro da tríade. O primeiro da tríade. Mas a tríade, evidentemente, é formada por 3 poetas. O segundo poeta, ele nasceu no Rio de Janeiro. Ele nasceu no Rio de Janeiro. Quando eu me refiro a Rio de Janeiro, eu não estou me referindo exatamente à capital do Brasil, Rio de Janeiro, a cidade. Eu estou me referindo ao estado. Ao estado. Estado. Então ele não é carioca, esse poeta. Ele é fluminense. Quem nasce no estado do Rio de Janeiro é fluminense. E ele vai nascer na região serrana, próximo a Petrópolis, região serrana, próximo a Petrópolis, região serrana. Meu nariz está muito entupido. Região serrana. Desde cedo, esse poeta foi basicamente criado até os 13 anos de idade, 13 anos, criado por sua mãe. Por sua mãe. Esse poeta, criado por sua mãe, se chama Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu. Então, aos 13 anos de idade, Casimiro de Abreu é educado na região serrana. E aos 14 anos, adolescente, né? 14 anos. Estou falando, Casimiro de Abreu nasce em 1839. Interessante, nasce no mesmo ano de Machado de Assis. Machado de Assis e ele tem a mesma idade. Interessante, né? Interessante. Aos 14 anos, ele resolve ir embora para a Europa. Ele foi morar, ele não foi estudar, ele foi morar com o seu papai. O papai de Casimiro não é poeta, não é médico, não é advogado, não é juiz. Ele é comerciante. Trabalha no comércio. E Casimiro de Abreu, aos 14 anos, vai morar em Portugal. E especificamente Lisboa. Mas ele está indo para Lisboa não estudar, ele está indo trabalhar. Trabalhar com quem? Trabalhar com o seu papai no comércio. Mas o interessante
é que ao mesmo tempo que ele trabalha, enquanto ele trabalha, ele começa a se aproximar, aproximação aos 15. Olha que coisa interessante. 15 anos de idade, 16 anos de idade, ele começa a se aproximar da literatura. E nesse momento, ele começa a ter uma certa intimidade, um certo desejo, um certo gostar de dois grandes poetas, Lord Byron inglês, Lord Byron, e Victor Hugo, francês. Então você vai encontrar nas suas obras várias referências a Lord Byron e muitas referências a Victor Hugo. Em 1856, Casimiro de Abreu, ainda na Europa, escreveu uma peça teatral. Escreveu uma peça para o teatro. Note que eu estou falando de Casimiro de Abreu com quantos anos? 17 anos de idade. 17, né? Uma peça muito vinculada à tragédia, chamada, olha o nome da obra, viu? Camões e Jal. Camões e Jal. Camões e Jal é tido como a primeira obra. Cadê Casimiro? A primeira obra de Casimiro. Veja que Casimiro não começa na arte por meio da poesia, e sim começa por meio do teatro. Isso é questão da UPE, viu, Pedro? Teatro. O nome dessa peça, Camões e Jaú, escrita em 56. No ano seguinte, em 1857, o pai de Casimiro percebeu que o negócio dele não era muito envolvimento com o comércio, né? O negócio dele era a arte. E ele volta. Casimiro de Abreu, ele volta ao Brasil, mas não vai morar na região serrana. Ele vai morar na capital do Brasil. E a capital do Brasil nesse momento é a nossa Rio de Janeiro. Aqui na volta, ele conhece e vira amigo de Machado de Assis. Machado de Assis, também começando na literatura romântica. Mas Machado nesse momento é escritor, ele não é poeta, ele é apenas escritor, ok? 2 anos convivendo com Machado de Assis, Casimiro de Abreu vai escrever seu primeiro livro de poesia. Eu estou falando de 1850 e
1859. Nesse ano, ele vai escrever o livro Primavera. 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 Primaveras. Esse livro é composto por 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Composto por 5 partes. A primeira parte foi chamada de introdução. Introdução. A segunda parte foi chamada de primeiro livro. A segunda parte foi chamada de, se tem o primeiro, segundo livro. A quarta parte foi chamada de terceiro livro. E a quinta parte foi chamado de livro negro. Livro negro. Muito importante saber disso, tá? Então, Casimiro de Abreu, quando escreveu Primaveras, dividiu em 5 partes. A primeira parte, a introdução, composta, essa introdução, apenas de um poema. A introdução contém apenas um poema. E o título desse poema, que é curioso, o título desse poema é apenas A. É o título do poema. Asterisco, asterisco e asterisco. Esse é o título do poema. Apenas um poema chamado Poema A. O segundo livro já vai trazer um pouco mais de influência, vamos aqui, muita influência de um poeta francês chamado Victor Hugo. Isso é muito importante, porque Victor Hugo, ele influenciou demais a terceira geração. Então isso é um detalhe muito importante para a UPE, porque ele também influencia a poesia de Casimiro de Abreu, que é da segunda. Nesse primeiro livro, você vai encontrar muitos temas, com temas nacionais, nacionalismo. Aquele nacionalismo de Gonçalves Dias. E por falar em Gonçalves Dias, aqui você vai encontrar também uma intertextualidade bem interessante ao poema Canção do Exílio. A Canção do Exílio. Então, olha como isso é bem interessante. Casimiro de Abreu, em seu livro Primaveras, na segunda parte, esse primeiro livro, faz um poema usando como base uma intertextualidade, a Canção do Exílio. Um poeta romântico de primeira geração. Isso é muito, muito interessante, tá? Então, muito importante essa influência. Esse nacionalismo aqui é um pouco fânico, romântico, né, no caso, e sempre com um romantismo muito saudoso, né? O segundo livro muda um pouco mais
o tom do verso, o verso agora, o eu lírico, fala de poemas, de um amor não correspondido, um amor correspondido. O terceiro livro já traz uma influência de Lord Byron. E aí você vai encontrar várias temáticas, como pessimismo, a melancolia, a tristeza, a boemia. Ou seja, o livro 3 talvez seja, de toda a obra, a parte mais ligada à segunda geração romântica. O terceiro, a quinta parte, chamado Livro Negro, está muito associada a uma poesia meio transcendental, poesia metafísica, né? É muito parecido essa poesia aqui, metafísica, ela vai influenciar muito a última escola do século XIX, chamada de simbolismo, muito, tá? E nessa metafísica, a Casimiro de Abreu usa muitas referências bíblicas. Portanto, turminha, aqui, por exemplo, você vai encontrar aquele famoso poema, Meus 8 anos. Ele falando da infância, né? O famoso saudosismo. Esse foi um pouquinho de Casimiro de Abreu. E agora, para a gente fechar, quero apresentar Facundes Varela. Vamos um pouquinho mais direto. Facundes, vou colocar aqui no centro. Facundes Varela. Facundes Varela. Cara, é complicado, tá? Vamos falar aqui em cima. Falar de vida. E aqui vamos falar de obra. Tá? A vida de Facundes Varela é um pouco complicado, né? Facundes Varela, ele, no seu primeiro casamento, ele vai casar com um artista circense chamada Alice Guilhermina. Mas esse relacionamento foi um casamento, primeiro, onde a família do marido de Facundes Varela, um casamento que tinha muito preconceito. Por que o preconceito? Porque ela pertencia ao circo. Foi um casamento também um pouco trágico. Porque
ela dá um filho a Fagundes Varela. O nome do filho foi Emiliano. Só que infelizmente Emiliano vai morrer, vai falecer. Falece quando tinha apenas 3 meses de vida. Cara, um criancinho, um bebezinho. 3 meses de vida. Ele morre. Quem é que morre? O primeiro filho de Fagundes Varela. Trágico também, porque logo após a morte do filho, quem vai morrer também é a Alice. A Alice vai morrer inclusive em Recife. Morrer em Recife, Alice, né? Fagundes Varela, depois da morte do filho, muda sua poesia. A primeira obra de Fagundes Dias, Fagundes Varela, foi do ano de 1861, um livro de poesia, já dentro da segunda geração romântica, chamado Noturnos. E é claro que todas as suas obras carregam consigo uma certa influência dessa vida um tanto quanto trágica de Fagundes Varela, né? Você vai encontrar muitos versos onde a morte de Alice e a morte de Emiliano estão ali como objeto, né? Jamais ele esqueceu o filho morto. Mas a vida continua. E a vida continuando, ele casa pela segunda vez. Segundo casamento. Ele vai casar com uma prima chamada Maria Belisário. E Maria Belisário dá a Fagundes Varela 3 filhos, 2 meninas e um menino. O interessante é que o menino recebe o nome do primeiro filho. Também vai ser chamado Emiliano. E vocês não vão acreditar. Emiliano também morreu enquanto criança. Olha que coisa sem lógica, né? Aí é óbvio que Fagundes Varela, a tristeza de Fagundes Varela, o desespero de Fagundes Varela, o tema morte em Fagundes Varela é muito presente. O tema morte é muito presente, como também é muito presente o tema religião. Mas a obra-prima de Fagundes Varela ainda estava para ser escrita. Em 1865, ele escreveu Cantos e Fantasias. Essa obra é tida como a sua obra-prima. É justamente nessa obra que você vai encontrar o famoso poema Noite do Calvário. Noite do Calvário. Tá? Um poema dedicado em referência à morte dos filhos.
principalmente do primeiro, morte do primeiro filho. Turminha, basicamente é isso, tá? Fagundes Varela, poema Noturnos, poema Cantos e Fantasias, sua obra-prima, Vida Trágica. Na sua poesia você vai encontrar também muito poema, muita sinestesia. Essa sinestesia está associada a uma cor que ele usava com frequência nos seus poemas, que era a cor roxa. O roxo, né, é uma cor muito vinculada à Igreja Católica, à morte, né? Então ele usa bastante essa cor nos seus poemas. Turminha, eu vou ficando por aqui. Eu preciso resolver uns probleminhas aqui na rua. Eu vou tirar uma foto e vou disponibilizar no grupo daqui a pouco, tá bom? Valeu, obrigado. Estudem!